tenho esposa e agora 2 filhas. Quando eu estava no Brasil ainda era só uma filha, né? Então constituí família no Brasil, tive a ilusão de construir minha própria casa também no Brasil. Antes soubesse que em Portugal eu teria mais sucesso, digamos assim, em termos de valorização de mercado, em reconhecer que a moeda aqui é mais forte, que eu não teria gastado dinheiro no Brasil, porque eu construí uma casa lá. Mas ao constituir família, você entra numa nova dinâmica. E aí toda aquela preocupação, toda aquela ideia romantizada de Brasil, país que a gente nasceu e tudo mais, nacionalismo e tudo mais, se perde. Né? Se perde porque você vem para fora, conhece... vem para fora não, você tem filho e aí você começa a mudar completamente a forma como você viu o Brasil. E eu passei a ver o Brasil com uma tristeza muito grande, porque eu não via futuro para minhas filhas, para minha filha no caso, não via segurança pública, achava que o ensino de escola não é legal, a educação lá é terrível, né? SUS, e depender do SUS é impossível, e aí você começa a perceber que para viver no Brasil com família, uma coisa era eu jovem, né, e tudo mais, mas você começa a perceber que como família, o seu custo e suas responsabilidades aumentam gigantescamente, aumenta demais. Um plano de saúde já não é só para você, é para você e mais 2, e tem que interagir com um monte de coisa, senão lá na frente você pode ter um problema que o plano não cobre, né? Você tem que preocupar com que tipo de carro que você tem, com que tipo de lugar que você frequenta, para você não ser assaltado, não ter um sequestro relâmpago, não ter uma arma apontada para você no sinal. Tem que preocupar com a educação da criança, então o custo de educação também não é nada barato. E aí você começa a fazer as contas. Pô, eu estou gastando tanto dinheiro, pago tanto imposto e eu não vejo retorno disso. Tem alguma coisa estranha, tem alguma coisa errada. E aí, com o nascimento da minha filha e toda essa questão relacionada a custos, eu comecei a pensar na possibilidade, na ideia de sair do Brasil e o que eu poderia, de fato, fazer para isso acontecer e para eu dar um futuro melhor para minha família, né? E eu comecei a pensar como muitos brasileiros em Estados Unidos, né? Fazer igual a maioria gosta da ideia dos Estados Unidos, ver lá como o país para se fazer dinheiro. Também pensei nessas possibilidades, mas com o tempo eu fui vendo que, na verdade, lá também muitas das vezes é uma ilusão, porque você pode ganhar muito bem, mas no dia seguinte você quebrar uma perna, quebrar um braço e gastar horrores em hospital, ou pode te dar algum problema de saúde mais sério que você não sabia e também morrer uma grana no sinal. E aí você começa a se perguntar, pô, será que realmente lá que vale a pena mesmo? Porque a saúde pública lá não é de graça. E isso é um complicador muito grande. A questão da segurança pública lá é mais controlada? É. Mas nas escolas a gente vê vários casos de tiroteio em escola, com várias crianças sendo alvejadas, o que também não é legal quando você quer sair de um país que está preocupado com a questão da segurança. Então eu comecei a voltar os olhos para o velho continente, comecei a voltar os olhos aqui para Portugal especificamente, essa terra que é considerada a terceira e em alguns rankings, 4º país mais seguro do mundo para se viver, o melhor país para se viver para aposentados, segundo a revista Forbes americana, o melhor país para se viver pós-pandemia, ou seja, é um país que realmente tudo de bom acontece, claro, também tem seus defeitos, também tem suas coisas, mas com o referencial do Brasil, com o que a gente tinha do Brasil, aqui passa a ser o paraíso, né? Então a gente começa a pensar em outras formas de se viver com mais qualidade, com mais segurança. Então eu e minha esposa, na época, começamos a ali conversar lá para 2016, finalzinho de 2016, início de 2017, a gente começou a pensar sobre Portugal. O que poderia ser de interessante para a gente vir para cá. Então a gente, de fato, começou a comer no almoço, no café da manhã e na janta, histórias, assuntos, notícias sobre Portugal o tempo todo. A gente só falava sobre Portugal em casa.
Para quê? Para tentar entender o país o máximo possível. A gente foi absorvendo cultura, informações sobre clima, informações econômicas, o que fazer, sobre escola, como que é a criação de filhos, literalmente tudo a gente começou a consumir sobre Portugal para que em 2018 a gente viesse mudar para cá. Então foi um bom tempo de planejamento, tentando entender tudo, juntando as economias do Brasil para poder migrar para Portugal e aí sim começar uma nova vida, uma nova fase.